Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, assim como a professora Vanessa, nós somos as duas professoras que estamos dando aí a disciplina de economia, tá? E hoje nós vamos falar sobre o tema elasticidade. Então vamos lá começar a entender um pouquinho a respeito desse tema dentro do curso. A elasticidade, ela tem o objetivo de mensurar a variação que existe entre a resposta da demanda, a resposta da oferta, em função do preço e, em alguns momentos, até mesmo da renda, né? Então, veja o seguinte, a gente até colocou aqui no nosso slide que é a maneira como mede-se a sensibilidade específica ou reação com relação às variações de preços e até mesmo da renda. Então, nós estamos estudando, né, que a demanda ela varia conforme a variação de preços, né? A oferta também, de acordo com a lei da demanda e a lei da oferta. Então, a gente tem uma que é inversamente proporcional, que é a lei da demanda, uma que é diretamente proporcional, que é a lei da oferta. Agora, a elasticidade, ela vem para calcular essa variação, né? Como é que funciona aí, quanto que realmente responde, né? Então, aí mais uma outra definição é que reflete o grau de reação ou sensibilidade de uma variável quando ocorrer alterações em outra variável. Então, a elasticidade, ela é um cálculo. Os economistas, eles simplificaram, né, o tema não, mas o item elasticidade com um ezinho. Então, para a gente identificar a simbologia, né, melhor dizendo, a simbologia de elasticidade, nós utilizamos esse E. E aí, o que mais? Como é que funciona? Né? Então, é a elasticidade, aí aqui no caso é preço da demanda. Então, aqui a gente tem um P e aqui a gente tem uma demanda. Então, o que significa isso, essa sigla, né? É quanto que a demanda vai variar frente, né, às alterações de preço aqui no meinho. Aqui embaixo, a mesma coisa, quanto a oferta varia frente às alterações de preço. Aí aqui, esses dois últimos itens, eu acabei colocando justamente porque nós depois teremos aí um artigo que fala aí sobre a renda, né? Então, como a demanda varia frente às alterações de renda e como a oferta varia frente às alterações de renda também, né? Pegando em específico a elasticidade e preço da demanda, então o que nós podemos entender em relação, né, à elasticidade e preço da demanda? Então ela mostra a resposta que a quantidade demandada ou que a demanda de um bem em função, né, então da quantidade demandada de um bem em função das variações aí de seu preço. Então, especificamente a variação do preço, né, e o que aconteceu com essa demanda. Então, agora nós vamos mostrar exatamente como é que é o cálculo. Então, o cálculo da elasticidade e preço da demanda, né, então foi o que a gente utilizou aí como exemplo, é a variação percentual da quantidade demandada ou da demanda sobre a variação percentual do preço, né? Então, como é que funciona esse cálculo? Então, primeiro nós vamos destrinchar a parte de cima e a parte de baixo da fórmula. Então, vamos lá. A variação da demanda é a demanda no momento final menos a demanda no momento inicial sobre a demanda no momento inicial. Né? Então, é isso que está querendo dizer. Então, demanda no preço final e demanda ao preço inicial. Bom, agora, em relação à variação percentual de preço. Então, nós temos, né? É o preço final menos o preço inicial sobre o preço inicial, tá? Então, tá aqui para a gente poder especificar direitinho. Anotem essa variação percentual de preço, porque se tudo der certo, se a gente voltar, né, enfim, se der sequência ao relatório 2 de coleta de preços, obrigatoriamente vocês vão precisar calcular essa variação percentual de preços. E vai ser até interessante, né, medir esse preço pós-coronavírus. Vamos ver o que acontece, tá?
acho que vai ser possível a gente mensurar. Então, vamos torcer para tudo dar certo. Bom, aí agora, voltando então, o que eu fiz com vocês? Eu destrinchei a fórmula, né? Então, eu expliquei como é que fazia a variação percentual da demanda, a variação percentual de preços, e agora a gente vai calcular a elasticidade propriamente dita. E para a gente poder calcular, eu dei um exemplo aqui. Então, suponhamos, né? Então, se a gente pegar aqui, suponhamos que o preço inicial de um produto era R$20 e uma demanda de 30. Hoje o preço final está em torno de 16 e com uma demanda de 39. Então, calcule a elasticidade e preço da demanda. Então, aqui a gente já consegue perceber que com a queda do preço, então era R$20, foi para 16, sabemos que a demanda vai aumentar, né? Variou e vai aumentar porque é uma relação inversamente proporcional. Mas o quanto que essa demanda variou? É isso que a elasticidade calcula. Então, destrinchando a fórmula, né, colocando esses valores naquela partezinha de cima. Então, variação percentual da demanda, né? Então, é a demanda final sobre a demanda inicial, dividido pela demanda inicial. Então, a demanda a um preço final era de 39, menos 30 sobre 30. Isso vai me dar 0,3, ou se for percentual, 30%, né? Então, multiplica-se por 100. A mesma coisa faz-se para o preço. Então, a variação percentual de preço, que é isso que eu falei para vocês, é o preço final menos preço inicial sobre preço inicial. Então, é 16, que seria esse preço final, menos 20, que seria o preço final, sobre 20. Aí vai dar menos, então mantém-se o sinal, né? 0,2 ou, e se for em percentual, menos 20%. Então, o que está querendo dizer aqui nesse momento, né? Que uma queda de 20% do preço, houve um aumento da demanda desse tipo de bem em 30%, né? Agora, realmente, a gente vai calcular a elasticidade com esses dados. Então, eu tenho a variação percentual da demanda, né, que é de 0,3 ou 30%, e a variação percentual de preço, que é menos 0,2 ou 20%, dizendo que houve aí uma queda, né, desse preço. Aí, vamos colocar na fórmula de elasticidade preço da demanda. Então, 0,3 menos 0,2. Aí, fazendo a divisão, vai dar menos 1,5, né? Então, significa que a queda de 20% do preço elevou aí a demanda em 1,5 vezes, né? É isso que está querendo dizer. A interpretação da elasticidade, ela sempre vai ser dada na fórmula de módulo, na forma de módulo. De módulo, nossa, por que na fórmula de módulo, né? Justamente porque o sinal negativo, espera-se que tenha esse sinal negativo, né? Justamente, principalmente quando há essa relação inversa, como acontece na lei da demanda. Então, a nossa interpretação sempre vai ser em módulo, né? Então, sempre considerando aí o módulo. Então, isso aqui eu falei, significa então que a queda de 20% faz com que a demanda aumente em 1,5 vezes. Bom, e como é que a gente interpreta então a elasticidade? Quando a elasticidade, aí no caso nós estamos dando exemplo que a elasticidade preço da demanda, né, ela for maior do que 1, significa que ela é elástica, ou seja, né, que para esse tipo de bem, e quando a elasticidade ela dá valores superiores a 1, significa que ela é elástica, significa que a demanda, né, que é essa variável que eu estou estudando no caso, ela é muito sensível a alterações de preço. Então, qualquer alteração de preço, a demanda aí vai alterar. Em compensação, a gente tem a elasticidade preço, né? Então, é o exemplo que a gente está dando, menor do que 1, consideramos que é inelástica. Isso significa, então, se eu estiver utilizando as duas variáveis demanda e preço, nesse caso significa que a demanda varia pouco frente às alterações de preço, justamente porque ela deu menor do que 0,1, menor do que 1. O que significa uma elasticidade menor do que 1? Lembrando que a gente não considera o sinal negativo, né? Então, quando se fala menor que 0,1, é uma elasticidade igual a 0,5, 0,7. Então, seria esse tipo de numeração, né? Então, nesse caso, a demanda reage pouco às alterações, às variações de preço. E quando nós temos uma elasticidade igual a 1, significa que é uma elasticidade unitária, ou seja, que a demanda varia na mesma proporção
que a variação de preço, tá? Bom, aí, que itens são importantes considerar quando se fala em elasticidade, né? Que quanto mais essencial for o bem, então eu coloquei aqui, quanto mais útil, né, for esse produto, né, quanto mais essencial, a elasticidade, quando os economistas vão calcular a elasticidade, ela tende a ser mais inelástica, né? Por que inelástica ou menos elástica, como está aqui? Porque a demanda vai reagir menos, porque é um produto essencial. Isso a gente pode dizer para os medicamentos, isso a gente pode dizer para aqueles alimentos que são essenciais, do tipo arroz e feijão. Ou seja, quando se aumenta o preço, pode até cair um pouquinho a demanda, mas não vai cair tanto porque são produtos que são essenciais para a nossa vida, né? Então, não tem como mexer nisso. Então, tanto é que o Estado, ele, há um tempo atrás, ele fez a política de preços, né, de genéricos, justamente porque os medicamentos, eles são itens essenciais para que não houvesse aí preços abusivos. Então, foi permitido que houvesse aí a indústria de genéricos para poder contribuir para que não houvesse aí injustiças ou preços abusivos, tá? Que a população pudesse aí comprar outros, já que são essenciais, que a população pudesse comprar itens mais baratos. Outra coisa importante que a gente deve levar em consideração, aí como itens importantes na análise da elasticidade, é que quanto menos substitutos houver para um bem, a tendência da elasticidade é ser menos elástica, né? Como está escrito aqui, menos elástica. Então, o que isso significa? Quanto mais substitutos houver, mais elástica. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, carne de vaca e carne de frango, né? São bens que são substitutos. Como a gente tem aí vários cortes de carnes, então aqueles cortes mais caros, cortes mais baratos, e até mesmo a carne de frango, por ser mais barata, qualquer aumento que houver do preço da carne bovina, realmente vai ter um deslocamento. Realmente a gente deixa de comprar a carne bovina e passa a comprar carne de frango, como aconteceu no final do ano passado. Vocês puderam perceber que houve um aumento do preço da carne bovina, então houve uma substituição pela carne de frango. O que mais que a gente pode também entender a respeito da elasticidade, né? Quanto menor o preço de um bem e seu peso no orçamento do consumidor, menos elástica. Então, o que significa, né? Aqui eu dei o exemplo de carne e fósforo. Então, quanto que custa a carne, né? Quanto que a carne custa e quanto que isso gera impacto no orçamento quando eu compro carne? E uma caixa de fósforo? Então, é muito diferente quando a gente está falando do impacto orçamentário que a carne traz e que o fósforo traz. E qualquer aumento de preço na carne vai gerar um aumento do impacto, né, sobre a renda, diferentemente da caixa de fósforo. Então, a caixa de fósforo custa R$2, R$3, né? Aquela caixinha que tem 6 unidades pode custar aí 2 e pouquinho, né? Não custa mais que isso. Então, se houver um aumento, mesmo que haja um aumento, o dobro, né? Vai sair R$5, chutando muito alto. Mesmo que haja um aumento, não vai gerar tanto impacto sobre a renda. Em compensação, a carne já, né? Então, qualquer aumento que houver do preço da carne realmente gera um impacto maior sobre o orçamento. Então, a tendência é ser realmente quanto menor o impacto, como por exemplo o fósforo, né? Menos elástica vai ser aí a demanda, tá? Porque vai afetar pouco na renda. Bom, e aí nós podemos também aplicar esse conceito para renda, né? É a mesma forma de calcular, então aqui a gente tem lá elasticidade, renda da demanda, a forma de cálculo é a variação percentual da demanda dividida pela variação percentual da renda, então substitui-se o preço e coloca-se o valor da renda. E a mesma coisa, tá, gente? Então, a variação percentual da demanda é a demanda inicial, né? Desculpa, na demanda final, numa renda, né, final, menos a demanda com a renda inicial sobre a renda inicial, tá? E quando eu pego essa partezinha de baixo, né, o percentual de renda, então a gente está falando
que é a renda no momento final, menos a renda no momento inicial, sobre a renda no momento aí inicial, tá? Então, se faz esse mesmo cálculo. Bom, para concluir, o que nós propusemos, né? Nós fizemos aí um estudo dirigido, é importante que vocês façam, tá? Façam assim para estudar, tá, gente? A gente não vai pedir isso como... A gente pede um estudo dirigido simplesmente para estudar o que nós estamos fazendo, né? Tanto eu quanto a professora Vanessa. Nós estamos disponibilizando o nosso horário de aula, né? Para tirar as dúvidas de vocês. Então, a gente disponibiliza a aula e vocês assistem às aulas, podem fazer os estudos dirigidos, nos perguntem aí via e-mail, que é a forma que a gente tem para comunicar com vocês, tá? Então, esse estudo dirigido aí, fiquem tranquilos, é só para vocês estudarem, tudo bem? Acho que por enquanto é isso. O que mais que nós fizemos, né? Então, vai ter uma próxima aula que nós vamos explicar para vocês como é que se aplica o conceito de elasticidade na nossa vida, né? Na nossa vida dentro da nutrição. Então, como é que eu posso aplicar, tá? Então, deem uma olhadinha depois nessa aula. Também tem uma sequência de questões para vocês responderem. E é isso, para poder ir estudando, certo? Então, gente, um beijinho grande para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com suas respectivas professoras. Ou eu, né? Ou a professora Vanessa. Um beijo, até mais.